Corpus Christi. Se a gente for ver o significado na teologia, na letra, vai tomar muito tempo esse vídeo e não vai libertar pessoas. Porque quando uma pessoa quer fazer o mal ou seguir a religiosidade de forma cegamente, sem querer compreender, a pessoa faz. Deus não deu livre-arbítrio ao homem para usar para o mal e nem de maneira incorreta, nem ele permitiu. Quando é a parte que se refere à ressurreição de Jesus, sobre o corpo que foi partido na cruz por nós, eles não dão muito ênfase a isso, eles não falam muito profundamente sobre isso. Eles se preocupam em ir aos cemitérios, para visitar os túmulos dos seus entes queridos que já foram. Gente, é necessário as pessoas buscarem a Deus, sabedoria de Deus, entendimento. O que eu vou falar não tem nada a ver com religiosidade. Porque as pessoas têm o costume de, quando você vai falar da verdade da palavra de Deus para elas dizer assim, eu tenho religião. Você falar da sua religião para mim é intolerância religiosa. Nada a ver. Para mim, intolerância religiosa é você desfazer da pessoa, perseguir, xingar a pessoa, maltratar quando fala de uma religião. Mas não é sobre isso que estão comemorando hoje nesse feriado. Na verdade, gente, eu vou trazer para vocês uma experiência vivida. O contexto bíblico que eu tenho vivido. Uma pessoa que visita os mortos, mesmo sendo alguém que partiu da sua vida, a pessoa transgride a palavra de Deus fazendo isso. Por quê? Porque não está crendo na ressurreição, porque 1 Coríntios 15 fala sobre isso, a ressurreição, né? Existe a ressurreição para aqueles que vão ser salvos e a ressurreição para aqueles que vão ser julgados. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas que morreram vão ser ressuscitadas. E muita gente não estuda sobre isso e não busca o entendimento sobre isso. Mas vamos lá. Se os mortos, que está escrito na Bíblia, que ao homem é ordenado morrer uma só vez, e aí segue-se o juízo, né? O homem é ordenado morrer. Quando fala morrer, se refere à palavra física e espiritual, mas mais física, porque essa palavra também se aplica àquele que morre espiritualmente, porque a maldição foi lançada quando Adão caiu e Jesus veio quebrar. Tanto que a salvação não é só no batismo nas águas do arrependimento, mas na morte e ressurreição de Jesus. Então toda pessoa que aceita Jesus e se arrepende, ela vive no batismo da morte e ressurreição de Jesus, através dessa cobertura do sangue de Jesus, do sacrifício. Mas o que eu quero falar para vocês é muito mais além ainda. Quando você vai ao sepulcro, lembrar da pessoa que morreu, você está transgredindo, como eu falei, e você está liberando um espírito na sua vida, chamado espírito hereditário. Quantos não já sonharam com um parente que morreu, falando com a pessoa? Toda vez, na minha experiência que eu tive, que um parente me visitava em sonho, né? Uma pessoa com a fisionomia dele, um ser com a fisionomia dele, e um parente que morreu, a minha pessoa, era um ataque espiritual, era uma tribulação, era uma maldição, era o diabo querendo me destruir de alguma maneira. E até eu entender e usar a palavra para combater e rogar a Deus que afastasse, combater no nome de Jesus, demorou. Então tem muita gente hoje que fica com um retrato guardado, pendurado na parede. Gente, morreu, descansou, você tem que confiar agora no porvir. Por isso que você tem que se esforçar para aceitar Jesus e levar seu ente querido a Cristo. Porque o porvir, para quem morreu sem Jesus, é triste. Então, a pessoa que é cristã, né, que ainda tolera um pouco do descrente, que ainda está sem entender, e eu estou explicando que se liberta da idolatria, que libera esse espírito de família que destrói.
Então é o contrário de tudo isso, não é uma religião, isso é, na verdade, é um culto aos mortos, em que libera a presença do diabo e suas ações destruidoras. Então, todo mundo que tem foto de um parente que morreu e bota ali na sala e conserva isso, está liberando uma idolatria, um altar de idolatria, porque morreu, pronto, a lembrança já ficou, já passou, está lá dentro, no sentimento, tem que ficar lá, e consolando-se na palavra, que fala sobre a ressurreição, e lá em Tessalonicenses também 4, você vai ver falando sobre essa ressurreição. Então, quando eu fico prestando culto, que é um prestar de culto, botando e não ver a pessoa que morreu, eu não estou crendo no melhor que Deus fez na vida da pessoa. Estou cultuando ao inimigo através daquela religiosidade. É isso que faz com que o mal venha sobre o homem, uma maldição. Porque ele busca com as suas próprias pernas e atitudes. Então, que cada um venha se arrepender. Porque a cada sonho que você tem de um ente querido e diz, me visitou e posta, estou com saudade, você está liberando o diabo na sua vida. Deus não vai usar nenhum morto, para falar com você. Porque para ele todos que morreram estão vivos, mas para nós não. E ele sabe que para nós é tentação. Porque vai provocar sentimentos ruins. Saudade não é um sentimento bom, porque senão não maltratava. Entendeu? E aí traz o espírito destruidor. É muito sério isso. Então que cada um venha guardar a palavra de Deus, se arrepender. Em outro tempo, com mais tempo, eu vou fazer um vídeo mais extenso falando mais profundamente. Mas se arrependa e creia no Evangelho de Jesus. Abra seu coração para Jesus Cristo, aceite Ele como Salvador e se arrependa. Amém?